Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio, onde vamos tratar de assuntos que falam da nossa saúde e também do empreendedorismo. Convido vocês a nos acompanharem, mas antes de tudo, vamos aos nossos patrocinadores. Esse episódio chega até você com o apoio dos nossos parceiros, Medicom Medicamentos Especiais, especializado em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. E tem vantagem exclusiva. Use o cupom podcast e ganhe 5% de desconto na sua compra. Cristal Distribuidora, referência nacional há mais de 35 anos em materiais hospitalares e medicamentos. Com 3 centros de distribuição pelo Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code ao lado e aproveite. Use o cupom podcast SAÚDE, tudo junto, para garantir 5% de desconto na sua compra. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. Para conversar com a gente aqui hoje, temos uma pessoa que tem um assunto bem importante, bem inusitado e bem curioso. Mas antes de apresentar a nossa convidada, roda a vinheta. Para conversar conosco hoje, eu tenho a honra de receber Rosicléia da Rosa Almeida, fisioterapeuta pélvica, mestre com enfoque em saúde da mulher, especialista formada pela Escola de Saúde da Pelve em Florianópolis. Rosicléia, é um prazer ter você aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua história e, antes de tudo, eu quero que tu te apresente para quem ainda não te conhece. Muito obrigada pelo convite, Jaziel. Então, uma alegria estar aqui com vocês falando desse assunto que ainda é um tabu, mas aos poucos estamos quebrando. E então, eu me formei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre em 2020 e desde então sempre gostei muito de trabalhar com saúde da mulher, saúde do homem também. E na faculdade acabei tendo poucas oportunidades, porque é um assunto mais específico e mais difícil da gente trabalhar, diferente da gente aprender sobre o ombro, sobre o joelho, que a gente consegue manusear nos colegas, a região íntima é mais cheia de tabus, né? Então acaba que a gente só consegue trabalhar com quem realmente quer trabalhar na área. E aí eu me formei, tive outras experiências, fiz formação em Pilates, boas experiências, trabalhei com traumatortopedia, mas sempre querendo achar o meu caminho, assim, né? Foi quando eu comecei a estudar mais, aí decidi fazer um mestrado, também pensando em saúde da mulher, e aí eu comecei a entender mais que realmente eu queria trabalhar com essa área. E aí fui começando a atender pacientes, começando a me especializar, ganhando experiência, fazendo mais formações. E hoje em dia eu tenho uma agenda cheia só atendendo praticamente mulheres. Eu também atendo homens, mas é menos procura. Mas a gente tô com uma agenda bem boa, bem robusta. E o meu enfoque de trabalho é sempre trazer o resultado para cada paciente. Dependendo da queixa dela, dar o resultado em determinadas sessões. Então, eu sempre trabalho organizando, perguntando, avaliando, e a partir dessa avaliação, a gente traça o objetivo, que é entregar um resultado para essa paciente. Foi bem interessante ela ter dito que atende homens também, porque eu falei aqui que a principal formação dela foi no enfoque da saúde da mulher.
Mas só como é uma região unissex, digamos assim, tem homem também que te procura. Depois a gente vai entender um pouquinho por que que homem te procura, por que que mulher te procura, se tem idade para fazer algum tipo de tratamento contigo, mas a gente vai entender no decorrer do programa. Tu disse que o tema é cercado de preconceitos. Esses tabus que tu fala, quais são eles, como tu faz para quebrar? Existe um sigilo que tu precisa manter, assim, até para poder atender com mais tranquilidade o teu paciente, e ele pode ficar tranquilo, que não vai ser exposto. Como que funciona isso? Por que que existe esse tabu também? Não, com certeza, cada paciente que chega no consultório tem a certeza de que o caso é só entre eu e o paciente. Então, a gente não vai falar abertamente sobre o caso. No máximo, as pessoas vão saber que essa paciente foi até lá, mas porque ela contou para alguém. Então, é sigiloso, assim. Não vai postar no Instagram? Não. Fulano tá aqui comigo. Não tem isso. Até porque é uma região muito íntima mesmo, né? Sim. Então, a gente tem todo um cuidado para não ter... não vazar informações, não falar, não deixar a pessoa... Constrangido, exatamente. Então... me fugiu o início da pergunta. Quais são os tabus? Os tabus, então, assim, normalmente quando as pessoas me procuram, já quebraram o tabu. Já estão, assim, legal. Decididas a tratar. Então, a experiência de consultório é que quando as pessoas chegam até mim, elas já chegam decididas. Eu acho que o que a gente precisa ainda quebrar é trazer informação de qualidade, porque ainda tem pouca informação e as pessoas ainda não sabem o quanto podem se beneficiar do tratamento fisioterapêutico, né? Porque é muito interessante, porque a região íntima, vou dar uma explicação assim mais específica, a região íntima é composta por músculos. E a gente, ao longo da vida, sempre foi instruída a importância da atividade física. E na região íntima, a gente não fala sobre isso. Exatamente. E é muito interessante porque é músculo igual ao nosso trapézio, igual ao nosso bíceps, e a gente precisa cuidar. Então, por ser uma região muito específica e pouco cuidada e muito exigida, porque assim, ó, a gente tem determinadas funções com o músculo íntimo, tá? Uma das funções mais vitais, tá? Função urinária, função evacuatória e função sexual, esses três pilares, digamos assim, são fundamentais para a nossa vida. E tudo é coordenado, tudo é específico por músculo. Tudo é pela função muscular. Então, ao longo da vida, se tu vive, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, sem conseguir fazer um exercício íntimo, ou sem tratar a tua musculatura, sem ver se tem tensão, se tem ponto gatilho, porque vai ter, e isso em algum momento vai estourar. Vai ter dor. Vai ter dor, vai ter disfunção, a tua musculatura, por ter tensão, não vai ter amplitude de movimento, então tu não vai, por exemplo, conseguir fazer um exercício, porque às vezes a gente pensa assim, vou conseguir fazer um contrai, relaxa e vou resolver tudo. Não é bem assim, porque é uma musculatura pequena, são vários músculos, feixes de músculos, que precisam ser tratados, porque tem tensão. Se eu for pedir uma contração no início da avaliação, essa contração, na grande maioria dos pacientes, é muito pequena, não tem amplitude de movimento porque tem tensão muscular. Então, a gente trata esse músculo, ganha amplitude de movimento e depois a gente consegue treinar. Por isso que muitas vezes, já trazendo um gancho assim bem criterioso, existem cursos para vender contrai e relaxa na internet. Sim. Não funciona. Já vi falar. Digo assim, ó, fria. É fria. É fria porque tu precisa entender em que estágio está a musculatura. Entendi. E a minha experiência no consultório é que sempre tem muita tensão, tanto de homens quanto de mulheres. Então, tu comprar um exercício do nada, assim, e tentar contrair, tu tem ainda a premissa de conseguir piorar a situação, porque tu vai treinar em cima de tensão. Sim. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu até quero trazer minha fonoaudióloga aqui, é uma coisa que eu já fiz, e tem os exercícios de internet, os que tu faz pela internet.
ela diz que tu vai acabar te machucando a prega vocal, que falam lá os músculos, porque tu tá treinando errado, tu não tem acompanhamento, e tu tá fazendo uma coisa que tu tá vendo que tu nem sabe se funciona. Tu tá vendo alguém fazendo, sei lá, não é nem especialista. Então, o pessoal que está nos assistindo, por favor, depois ela vai deixar as redes sociais aqui, se tiverem alguma dúvida, procurem o profissional mais próximo ou em contato com ela também, porque eu já sei que tu atende pela internet. Já me contaram nos interiores aqui que tu faz atendimento também online. Pouco atendimento online. Pouco? Pouco. A gente acaba... Eu preconizo o atendimento presencial. Por quê? Pela questão da avaliação. Sim. Então, assim, tem uma gama de profissionais que a gente consegue indicar. Eu tenho profissionais que eu confio. Tem uma rede que uma rede. Legal. Então, assim, se a pessoa me procura, tem uma dúvida, tô com uma queixa e tal, eu consigo direcionar, porque a gente tem profissionais muito capacitados em todo o Brasil, assim. E a nossa escola, essa escola que eu fui formada, ela tem essa rede, a gente tem um grupo onde a gente coloca, eu preciso de um profissional em Bagé. Eu vou conseguir um profissional em Bagé que eu sei que tem autonomia para conseguir atender um paciente que eu posso confiar, que eu faria igual. Muito bom. Vamos ver aqui, saúde pélvica feminina. A próxima pergunta. Quais são as principais queixas das mulheres que buscam atendimento e se existe diferença para mulher grávida e para mulher que não está grávida? Tá. Vamos por partes. Quais são as principais queixas, né, que aparecem no consultório? Dor na relação é uma das campeãs. E a gente tem falado muito sobre isso porque por um bom tempo foi normalizado, né? Sentir dor na relação é normal. É porque tu não tá tão relaxada, é porque tu precisa de um vinho, ou enfim, N discussões, né? Uhum. Que tentam justificar uma coisa que não tem justificativo. Então, a dor na relação para mim é a campeã e é uma das coisas que a gente mais entrega resultado no consultório. E eu consigo, assim, com muita tranquilidade te dizer que a pessoa que tem dor consegue ir para o consultório e ficar zero dor. Então, a gente consegue zerar a dor, é claro, vai depender muito de como vai estar a musculatura da pessoa. Não posso te precisar assim, olha, vão ser 10 sessões, vão ser 15, vai ser muito pessoal. É de pessoa para pessoa. Mas a gente consegue tratar e dar muito resultado para esse público. Incontinência urinária também é campeã. Porque justamente pela questão assim, de deixar a musculatura chegar num ponto de não cuidar. Constipação. Constipação é uma coisa que é muito multifatorial. Né? Eu sempre explico. Explique o que é, por favor. Vou explicar. Para a gente conseguir, né, ir ao banheiro, a gente precisa que a nossa musculatura esteja relaxada e a gente tem 2 mecanismos, tá? Para que a gente o cocô saia do corpo, o músculo precisa relaxar, ao mesmo tempo que tem um grupinho ali que dá uma contraída. E a gente não deveria fazer força. Isso é um erro mundial, assim. E é o campeão de surgir hemorroidas, por exemplo. Então por que a gente tem hemorroidas? Porque a gente faz força para fazer cocô e isso não é normal. Mas a gente normalizou. Então uma musculatura bem preservada, bem ativa, sem tensão, é mais tranquila para tu conseguir evacuar. Claro que eu sempre explico no consultório que normalmente tem vários fatores, né? Então se tu não come bem, se não fazer atividade física, também não é um milagre. Mas a gente consegue... Água, muita água. Então, mas tem pessoas, e eu já tive casos no consultório, que bebiam muita água, faziam atividade física e mesmo assim eram constipadas. Então, a gente consegue avaliar. Também tem uma outra coisa mais específica, que é uma avaliação que a gente faz, manometria ano-retal. Ali a gente tem uma ferramenta, que é o balonete, que é uma ferramenta bem simples, e a gente consegue entender o quanto distendida está essa ampola ano-retal. Porque a ampola ano-retal, basicamente, tu tem uma sensibilização, tá? Que está em 30 ml. Então, toda vez que o trânsito intestinal mexe, vai e dispara. Gisele, tá na hora de ir ao banheiro.
Mas aí o Gesiel é muito ocupado, tá sempre fazendo uma entrevista e outro caso, ignorou. Ao longo dos anos, a tua ampola vai distendendo e a tua sensação, tua sensibilidade é alterada. Então, isso faz com que tu tenha uma constipação, porque a tua ampola distendeu. A tua sensibilidade não tá. A seguradinha para ir no banheiro, então, pode... É ruim, bem ruim. Olha que então, aquela interessante. coisa, não vou fazer cocô fora de casa. É bem ruim. A saúde íntima sofre mesmo. E quem tem que resolver é tu depois. Depois também. Claro, eu sempre digo que ano retais é um conjunto. A gente trabalha muito em conjunto com coloprocto, enfim. Mas a disfunção ali da ampola a gente consegue ajudar muito. Porque a gente traz o limiar. Porque, por exemplo, eu te falei, a sensibilidade deveria estar em 30 ml. Tem pessoas que chegam no consultório com 200. Tu tem noção da discrepância de 30 para 200? A pessoa tem uma constipação de 5, 6, 7 dias. É muito grande. E a gente consegue. É muito legal. Muito legal conseguir ajudar as pessoas, né? Sim, não que a disfunção seja claro. legal, mas às vezes eu também trabalhei com resgate muito tempo e aí eu dizia que eu gostava de... A área que eu gostava era do acidente veicular. Mas não é que eu gostava do acidente, é que eu trabalhei mais nisso, eu me especializei nisso, então é isso que eu sei atender. Claro. Então, gostar não é que a gente gosta do problema, a gente gosta de resolver o problema, quando o problema existe. Tu não respondeu se tem diferença para mulher grávida. Ah, tá. Sim, gestação a gente faz uma preparação para que o parto transcorra da melhor forma possível. Então, gestante... por si só tem muita tensão na musculatura íntima, por ter mais sobrepeso, tem o líquido amniótico, tem o peso do bebê. Então, vai gerando uma sobrecarga na musculatura íntima que precisa ser trabalhada. Precisamos trabalhar a parte educacional, que é para deixá-la mais tranquila, mobilidade pélvica, trabalhar a parte de elasticidade da musculatura, porque essa musculatura ela precisa estar coordenada, forte e elástica, porque o bebê passa, se for um parto normal, claro, e ele, assim, ó, eu sempre gosto de explicar para as minhas gestantes, a gente consegue deixar o parto mais rápido, mais seguro, porque a musculatura, quando está coordenada, forte e saudável, o bebê encaixa, aí a musculatura como se agarrasse a cabeça do bebê, então, por esse motivo, o bebê não fica subindo de novo. Então, ele fica ali, tu faz a força do parto e ele se mantém, ele não volta. Então, o parto se torna mais rápido porque a musculatura ajuda. E aí, aquela passagem é muito rápida. E aí, eu tenho a minha experiência de parto, né? Que foi muito interessante. Já ia te perguntar, então já pode contar aí como que foi a tua experiência como mãe e já dá o nome do herdeiro aí, por favor. Bernardo. Quantos anos ele tá? Tá com 1 ano e vai fazer 1 ano e 2 meses agora. Ah, bem jovenzinho ainda. Mas assim, a minha experiência foi muito legal. Tu mesmo te tratou ou teve alguém que... Não tem como. Não tem como a gente se tratar. Não tem como porque, cortar o próprio cabelo, que nem barbeiro. Não. Mobilidade a gente consegue fazer tranquilamente. Que é uma parte que a gente sempre faz de educação e mobilidade para as pacientes. Mas a parte de liberação perineal, musculatura íntima, isso a gente precisa que alguém faça por nós. Porque a gente vai mexer em alguns limiares dolorosos que tu mesmo não consegue te atender. Então, e até por ser uma região mais profunda, não tem como anatomicamente, fica mais difícil. Mas a minha experiência com o parto foi um parto muito rápido. Minha bolsa estourou às 7 da noite. E o Bernardo nasceu 9h30. Então foram 2h30 de função, assim. E aí foi muito rápido, evoluiu muito rápido. Até a minha obstetra disse, vou indicar fisioterapia pélvica para todas as minhas pacientes, porque realmente funciona, assim. Claro, não dá pra gente generalizar, é bem específico, né? O meu caso foi um caso bem específico, assim. Porque normalmente cada caso mais é um caso, horas de parto, de trabalho de parto. E tá tudo bem. Desde que tu não gere uma laceração, desde que tu não fique com um problema. E é por isso que é tão importante a gente se preparar para o parto. Porque a musculatura precisa disso. Que é o momento que o bebê vem com força total e tu não tem uma musculatura elástica, o que vai acontecer? Vai rasgar, vai lacerar. E quando tu rasga, tu lacera, aí fica mais difícil resolver.
Aí tu tem que suturar e o músculo perde a função. Então a gente fica... É mais difícil e a mulher pode perder flatos, depois pode ter incontinência fecal, incontinência urinária. E aí resolver essa bronca toda no pós é mais difícil, até porque tu tá com um bebê pequeno. Eu tenho uma amiga minha, a Bárbara, lá de Balneário Camboriú, que ela postava, daí por conta dela, toda a trajetória dela como mãe, como grávida ali no tempo de gestação. E ela fez fisioterapia pélvica. E ela, claro, ela tem condição financeira, inclusive, de fazer tudo o que precisa ser feito. Claro. E aí, logo que ela ganhou o nenê, na outra semana, ela já estava treinando na academia, inclusive ela treinava grávida. Nem todo mundo consegue fazer, talvez tenha as gravidez de risco e tal. Só que, com certeza, a fisioterapia pélvica, o treino, o mental dela, tudo ajudou. Porque não deu 2 meses, ela já estava voando de novo. O corpo igual estava antes de ter o nenê. Então, essas coisas são um conjunto, né? A fisioterapia pélvica é mais uma que a mamãe pode procurar durante a gestação. Exato. Em que medida a fisioterapia pélvica pode atuar de forma preventiva e não como tratamento? A gente pode comparar ela com a ideia da musculação ou não tem nada a ver? Eu sempre falo isso no consultório, porque eu acho que nós deveríamos trabalhar com a prevenção e não com a disfunção. Então, se tu é uma mulher jovem e tu tem condições de procurar um profissional ou um homem jovem, procura, avalia a tua musculatura, porque provavelmente, assim, ó, tu vai ter alguma coisa para ser trabalhada e pode ser até, assim, ó, bem menos sessões do que quando tu tem uma disfunção. E aí tu consegue... É o velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Depois o investimento é muito maior de tempo e de tudo. Né? Exatamente. E aí, eu sempre digo que é muito parecido com a musculação, mas tu precisa ter um norte. Porque assim, ao invés de tu fazer exercícios da tua cabeça, que legal que alguém prescreva para ti. Então, na fisioterapia, a mesma coisa, porque é uma musculatura que o teu personal não vai avaliar. Não tem como passar exercício. Com certeza. Assim. Então, vai na fisioterapia, conversa com a tua fisioterapeuta, avalia, e aí fica com exercícios que são realmente importantes para ti, que vão te beneficiar, vão te trazer benefícios, porque faz diferença, faz muita diferença. Porque uma musculatura que está recebendo aporte sanguíneo, que está com amplitude de movimento, ela vai se manter saudável ao longo dos anos. Mas não se fala em prevenção. A gente acaba falando sempre em disfunção. Então, o que chega para mim no consultório não é a prevenção. Raros casos, mas já tive pessoas que, por mínimo detalhe, já procuraram. E aí a musculatura já está bem melhor. Sim. Não está tão sofrida. A gente consegue, bem menos tempo, resolver e deixar tudo alinhado, assim. E aí eu sempre monto um plano de exercícios que ficam com as pacientes. Daí eu sempre digo, enjoou desses exercícios? Me fala, a gente muda um estímulo, organiza, porque eu tenho uma gama de exercícios que eu passo. Então, assim, é pra vida. É pra vida. Aí isso é uma coisa que eu sempre digo. Não adianta ir na fisioterapia e não fazer os exercícios, né? Porque aí é dinheiro colocado fora. Aí, só pagar não resolve, que nem na academia ele pagar o plano e não fazer, é bom pro dono da academia, né? Que não tá nem usando os equipamentos, é bom para ela, só pagou e não usou. Mas, enfim, Rose, falando nessa questão da fisioterapia, comparando a musculação, eu não sei se eu estou falando algo correto, se não for, tu me corrige, por favor. Uhum. Mas tem uma lesão de jogador de alta performance, não é só do jogador, do atleta de alta performance, que é a lesão na virilha, eu não lembro o nome da lesão agora. Adutor ali, de adutor? Eu acho que é adutor. Lesão de adutor é o da virilha. A musculatura... Que tem a ver com a tua prevenção ou não? Não tanto. Não, achei que tinha alguma coisa... Porque tem muita carreira que se encerra por causa dessa lesão. Não, porque é um lugar que mexe muito e o jogador acaba tendo que encerrar a carreira. Mas esse é acho que o fisioterapeuta traumato ortopédico ou esportista já tem mais precisão para tratar e prevenir. Mas é importante. Mas é a lesão de adutor normalmente, porque o adutor se insere na virilha.
Então, apesar de ser a região próxima, não tem a ver com a tua área. Não é uma coisa que eu trate, não. Viu só, senhor atleta de alta performance? Você vai ter que procurar uns 15 fisioterapeutas diferentes. Fora o psicólogo, fora o treinador, fora o nutricionista. O problema é teu, né? Quer trabalhar em alta performance, é contigo. Nós vamos para um rápido intervalo para tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho voltamos com casos marcantes aqui com a Rose. Fica conosco, daqui a pouquinho voltamos. De volta com o nosso podcast Saúde e Negócio, aqui hoje com a Rosicler Almeida, falando aqui de fisioterapia pélvica. Eu já anotei bastante coisa aqui, mas tem muito mais para aprender agora no nosso segundo bloco, onde vamos falar de casos marcantes, obviamente, como tu disse, sem expor os pacientes, mas alguns casos que tu tenha te chamado a atenção e que tu tenha conseguido reverter a situação. Tá. E se também tem algo que não tem reversão. Tá. Vamos indo. Eu tenho alguns casos marcantes, assim, mas eu costumo, assim, sempre ter um acompanhamento com as pacientes, a gente acaba se envolvendo muito. Então, cada caso é marcante. Porque tu muda a vida de uma pessoa para todo sempre, assim. Porque quando tem uma disfunção pélvica, isso impacta demais, assim, na vida de cada mulher, de cada homem, enfim. Mas vou falar de um dos meus primeiros casos pós a especialização que eu fiz. Então, eu fui avaliar, ela me disse que tinha sintomas de um prolapso. Prolapso, para quem não sabe, é quando se fala em bexiga caída, que é um abaulamento saindo da região íntima. Uma coisa, pensando assim, tu que é completamente leigo, tu imagina como se tivesse uma bola saindo da região íntima, do canal vaginal. Isso impacta negativamente a vida de uma pessoa demais. Pode ser doloroso, pode ser sintomático, pode ter alguma outra perda associada, perda de urina, enfim. Mas é um desconforto bem grande, assim. Essa paciente, uma paciente mais idosa, 84 anos, e a médica dela sugeriu uma cirurgia. E aí ela não queria fazer porque ela já tem uma idade mais avançada. E aí um colega meu me indicou meu trabalho, enfim, e ela foi fazer uma avaliação. Avaliamos, tinha um prolapso importante, grau 4, que é um prolapso dos maiores que eu já vi. E aí eu expliquei para ela, olha, é um trabalho bem árduo, assim, não é uma coisa que a gente vai resolver do dia para a noite. E aí expliquei as possibilidades de tratamento, enfim, nós tínhamos algumas possibilidades. Só fortalecer essa musculatura não resolveria, porque esse prolapso não ia regredir. O prolapso é porque a gente tem uma parede anterior em cima, né, da nossa vagina, e aí em cima disso a gente tem alguns órgãos, bexiga, útero e uma porção do intestino. E quando, ao longo da vida, número de partos, sobrepeso, os ligamentos que vão ficando frouxos fazem com que esses órgãos desçam sobre essa parede. E aí é isso que acontece, ela desce. Os homens não têm isso, né? Essa parte boa. Só tem mulher. Que sempre sofrem mais, né? E aí, quando isso acontece, quando tem um grau mais avançado, não tem o que fazer. Ou é cirúrgico, ou a gente pode usar um dispositivo chamado pessário. É muito interessante. Esse dispositivo faz com que a gente consiga manter esses órgãos lá em cima. Ele fica mais ou menos apoiado no osso púbico. E aí, a paciente tem vida normal. Só que até a gente conseguir colocar esse pessário, a gente precisa deixar essa musculatura sem tensão, coordenada, forte, porque senão tu imagina um disco, mais ou menos desse tamanho. Tem vários formatos, tá? Então, cada paciente pode se adaptar com um formato diferente. E aí a gente coloca ali, escora, faz primeiro os testes para ver qual é o melhor formato para aquela paciente. Então, imagina, é um caso bem legal, assim, de falar e de superação
para ela, né? E tu falou numa idade, não é fácil até de conversar com uma pessoa com 84 anos. Isso me ajudou. A desconfiança que ela deve ter, vão me machucar. Minha avó tem 94, é um pouquinho mais velha que ela. Mas a minha avó, ela tem medo de fazer fisioterapia, ela tem medo de levantar da cama, ela tem medo de pegar prato, ela tem medo de tudo, porque ela tem medo de se machucar. Claro. Porque a estrutura óssea já é fraca. Então, já te dou os parabéns por ter conseguido atender ela. Mas conseguiram resolver? Muita explicação, tudo muito explicado, porque eu preciso da paciente junto comigo. Sim. Então, se ela não está confiando, se ela não está entendendo, ela precisa comprar ideia, ela precisa entender o problema e saber que vai ter solução e vir junto, porque senão o tratamento não vai ter sucesso. Então, essa paciente comprou a ideia, realmente confiou, e ao longo, a gente tratou assim uns 2 meses, até conseguir colocar o pessário certo. E aí, hoje em dia, ela diz assim, eu não tenho um prolapso, eu tenho um pessário, e a minha vida é normal. Que legal. E aí ela atualmente ela tem que ir, porque eu sempre dou alta para as pacientes, mas essa paciente eu acabo acompanhando, né, de tempos em tempos, porque ela não consegue fazer a higienização desse pessário. Por ela ter uma idade mais avançada, ela tem um nível de artrose e o disco é rígido. Então ela não consegue manusear para fazer a limpeza do pessário, então ela precisa acompanhar comigo. Isso foi uma coisa que eu queria dar autonomia para ela fazer em casa, mas ela tinha uma limitação. Então, é uma paciente que eu ainda atendo, sim, mas de muito sucesso. Já tem 2 anos que ela está com esse pessário. E tá maravilhosamente bem. Sim, e uma coisa que eu aprendi na vida é que quem resolve problema ganha dinheiro, cresce e tem satisfação profissional. Imagina na tua cabeça o que foi ter resolvido. Esse é um caso. Deve ter centenas para contar pra gente. Graças a Deus. Que bom que tu conseguiu fazer isso. Que legal a gente poder ajudar as pessoas e se sentir importante na vida delas, igual tu foi para essa senhora. Que legal. Ô, Rose, olha só. Eu tenho só deixa eu fazer um adendo aqui. Pode. Legal. Deve. Isso é uma das coisas que me motiva mais, sabe, Gisele? Porque, como tu falou, dinheiro é bom. Mas se a gente não faz a coisa bem só feita, pelo dinheiro, não tem. A grande sacada de tudo é realmente dar resultado. E é quando eu fico mais feliz assim para as pacientes, que elas sentiram, não perco mais, não tenho mais perdas de urina, não tenho mais dor na relação. Então, esses são os momentos que eu digo, bom, aqui eu ganho o meu... Fechou o pacote. Fechou o pacote. Que bom. É maravilhoso, assim. É importante. Olha só, eu tenho não é amigo meu, mas é um conhecido dentro do futebol, que tem a incontinência, né? Não é contingência, é incontinência. Incontinência. Tá. Incontinência urinária. E o que acontece com ele? Ele tem que fazer o xixi dentro do campo, às vezes. Porque não dá tempo de ir pro banheiro. E muitas vezes ele foi visto como relaxado, não sei o quê. Só que é o seguinte, ele tem um remédio que ele toma também para ajudar. Eu não sei se ele conhece esse teu trabalho, e se não conhece, ele não é muito velho, mas deve ter o quê? Não é velho, ele 40, 45 anos. É jovem, né? Então, tem como tentar reverter isso? Tem como. A pessoa que já tem muito tempo, ele disse para mim que já tem há muito tempo isso. Talvez nunca foi apresentado para ele Com certeza. Um programa. Nesses casos é interessante avaliar. E a pergunta que eu tenho para ti, se ele tem condição, mas quem não tem condição, o SUS pode atender, pode ajudar essa pessoa? Eu acho que agora já tem mais clínicas especializadas, assim, no SUS. Eu não sei o quão específico é, porque normalmente essas clínicas são de maior volume. Então, até tem uma amiga que trabalha numa clínica que chega muita pessoa com incontinência. Mas como eles atendem num local aberto e várias pessoas ao mesmo tempo, a avaliação não pode ser específica, então tu não consegue avaliar a musculatura íntima e eles só conseguem orientar. Então acaba que não é tão específico. Eu desconheço em Porto Alegre um serviço público que ofereça, não conheço assim, bem específico, avaliando região íntima, tratando, mas tem inúmeras fisioterapeutas já especializadas que tratam e oferecem formas distintas assim de pagamento, enfim, facilitação, porque é uma área que dá muito resultado.
Então, às vezes, tu acaba assim, dando valor para uma roupa, uma coisa, e esquece a região íntima porque tá lá embaixo. Eu boto um absorvente, não aparece, Isso. e vai convivendo com aquilo, mas acaba sendo um pouco constrangedor às vezes. E aí é quando a pessoa se obriga a procurar. Mas eu diria que assim, não conheço um trabalho tão especializado pelo SUS. Tem pessoas que tentam fazer um trabalho, assim, que nem na clínica das minhas amigas, mas não é específico, elas orientam e até às vezes indicam. Já me indicaram pacientes, porque, se tu tem condições, vai, porque aí a avaliação é mais específica. Eu penso que também está ligado à autoestima, né? Imagina tu passar por um problema desse e conseguir resolver. Melhora muito. Tu melhora a tua confiança durante o dia. Pô, tô saindo de casa, tô bem hoje, não vou precisar, de repente, ter que estar me usando fralda, sei lá, alguma coisa assim que... Pô. Mas, enfim, falando em consultório, em empreendedorismo, no teu trabalho, como que foi para ti, como que é para ti gerir um consultório voltado para uma área tão específica e quais foram os desafios até conseguir montar a tua clientela, a tua rede de... Hoje, que nem tu falou, tu já tem uma rede de profissionais que se auxiliam, que se indicam, os teus próprios pacientes, um indica para o outro, então tu já está bem alimentada com isso. Mas como foi começar nessa área tão curiosa, digamos assim? Foi desafiador, porque é uma área que nem todo mundo conhece, então a gente vai enfrentando alguns desafios. Por exemplo, eu postar no Instagram, falar sobre isso, para mim era desafiador também. E aí eu achava que era uma forma de outras pessoas conhecerem o meu trabalho. Então, aos poucos eu fui nutrindo uma rede, aos poucos eu fui demonstrando o meu trabalho, fui visitando médicos, então fui criando uma rede, até chegar, não é do dia para a noite, né? Acaba sendo mais demorado, porque eu não tinha tanta pressa. Claro que a gente quer ser conhecido, mas foi legal porque eu fui construindo a bagagem que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho muita confiança para entregar um trabalho de qualidade. Então, eu acho que foi bem progressivo. Lá no início, não com tanta experiência, mas com muita vontade de entregar um bom trabalho. Se chegava um caso que eu não sabia direito, eu ia estudar, eu ia conversar com quem podia me ajudar. A nossa escola tem muito isso de conversar, de explicar, eu tenho É a dúvida. única do Brasil ou tem outras? Não, tem outras, enfim, mas nesse formato é única. Legal. Né? Porque eu fiz uma formação que eu fui para Florianópolis e fiquei lá durante 15 dias. E a gente fez um curso teórico-prático durante esses 15 dias. Então, em formato assim de prática, para mim é a única, porque já fiz outras formações, outras especializações. Não, o que é legal que eu vi que tem um acompanhamento pós. Todo mundo se ajuda depois disso, né? Que legal. Depois disso, é muito legal. E aí eu não tinha muito medo, receio, porque os casos vinham e eu sempre tinha com quem conversar, até os professores, enfim. E é muito bacana isso, sabe? Te dá muita confiança, claro, e vai te dando uma bagagem. Então eu fui construindo aos poucos. E o meu sonho, eu sempre dizia assim, meu sonho era ter uma agenda lotada, sei lá, de 10 pessoas. Hoje eu estou com uma agenda lotada de 8, 9 pacientes, 10 pacientes. Então, claro que é cansativo, mas é muito legal porque tu vai entregando o resultado, tu vai dando alta para esses pacientes e tu vê que a coisa vai nutrindo. Já vem outro, já um indicou, um médico mandou por um caso específico. E eu criei uma rede assim de apoio assim com alguns médicos que me indicam e eu troco muito, porque é uma área muito cheia de adversidades, digamos assim. Então, quando tu tem um encaminhamento de um médico, tu conversa para saber as especificidades daquele paciente. Então, tu consegue, em cima disso, dar o resultado para o paciente, porque tu não tá sozinho, tu conversa com o médico, tu consegue pensar uma coisa que daqui a pouco sozinho tu não pensava. Se ele foi encaminhado de um pós-cirúrgico, então tu consegue entender o procedimento que foi feito e trabalhar em cima daquilo. E eu sempre, uma coisa que é regra para mim, é entregar um resultado. Então, até eu entregar o resultado, eu não descanso. Então, eu quero que o paciente saia do consultório satisfeito com o resultado dele, muito ou bom. Mais próximo.
Olha aí, ó, o suporte pós-curso é algo que é importante para todo mundo, tá? Não estou dando letra para ninguém, mas é importante. Quando tu forma uma pessoa, tu dá acompanhamento, porque foi só o primeiro passo que tu deu indo para lá. Claro. Agora tu já pode, inclusive, eu posso citar ela aqui, a Vitória foi lá fazer a mesma especificação que tu fez, né? É. Que legal. Está crescendo, que bom que o mercado está crescendo, e quanto mais ele cresce, mais ele se difunde, mais comum, mais normal ele fica e todo mundo começa a aceitar melhor, né? Esses tabus vão sendo quebrados. Claro que às vezes vão se criando outros também. Exatamente. Agora é a hora do corte. Agora é a hora de pegar aquele cortezinho assim do Instagram, do YouTube, do Facebook, do Napster, de qualquer coisa. Napster eu tô velho. Mas, para homens, por que um homem vai te procurar? E eu já vou te perguntar aqui, não que eu precise, mas quando vê, tem um amigo meu que pode um dia precisar, na questão da disfunção erétil. Tu consegue ajudar isso ou é só o Tadala que vai resolver? Tudo contigo. Não, a gente consegue ajudar bastante. Consegue. Mas tem que avaliar, porque cada caso é um caso. Se o paciente daqui a pouco é um paciente que fumou a vida toda, tem cardiopatia, diabetes, enfim, uma série de problemas, daí não tem fisioterapia que resolva, né? A gente pode até dar uma ajuda, um suporte. Mas daqui a pouco, às vezes, é só uma tensão na região, uma falta de coordenação, e aí a gente consegue ser bem específico. E até uma coisa que eu tenho conversado com uma uro que me encaminha pacientes é essa questão assim do quanto a gente consegue ser efetivo. Mas muitas das disfunções eréteis estão relacionadas a uma tensão grande de assoalho pélvico. E a gente não trabalha na região peniana, a gente trabalha no assoalho pélvico. Então a gente tapa, né, o bonito e trabalha só no assoalho pélvico. E é muito interessante, assim, porque dá resultados. Não rica. Vai que tu precise. Vai que tu tem um amigo que precise também, que nem eu. Ejaculação prematura também, porque às vezes é falta de coordenação. Importante, deixa eu anotar aqui, porque vai que um dia um amigo meu precise. Então é isso, assim, a gente consegue dar um resultado bacana. Não é uma coisa que eu divulgue tanto, porque assim, já tive problemas, não no consultório, tá? Mas ano passado eu tive eu achei muito estranho uma ligação que eu recebi de uma pessoa, investigou, conversou, perguntou, e eu dei uma atenção, porque podia ser um possível paciente, enfim. E no fim, depois conversando com outras fisioterapeutas, era um cara que ia em todas as fisioterapeutas, e eu não sei com que intuito, mas não era terapêutico. Então, tem que cuidar, sabe? Porque as pessoas são muito malucas nessa área. Então, eu não divulgo tanto que eu atendo homens, acabo atendendo mais mulheres do que homens. Cruz! Eu acho que eu entendi o que esse cara fazia, mas tudo bem. É bem ruim, assim. Então, tu tem que fazer uma... Eu procuro sempre atender os pacientes que a uro me encaminha. Então, que eu sei que tem um direcionamento, tem um histórico. E lá no consultório onde eu atendo agora tem uma equipe, então eu nunca tô sozinha. Então é mais tranquilo. Eu te indico fazer Krav Maga. Assim. Isso. E daí tu defesa, já usa ali mesmo, ali já pega ali, quer coisinha, então toma. Banda, porque realmente isso é uma coisa que eu falo para todas as mulheres, homens, aprendam artes marciais para se defender, porque o mundo não é um mar de rosas, tá? Como tu vê a fisioterapia pélvica para os próximos anos? Como que a inteligência artificial te ajuda, se te ajuda de alguma maneira, e como que tu vê a tecnologia entrando no teu ramo? Então, atualmente a gente já tem bastante aparelhos no ramo, assim, mas eu sou uma defensora nata de que a gente faz muita coisa manualmente e que nada substitui o nosso conhecimento, né, específico, né, raciocínio clínico e terapia manual. Eu acho que isso, ainda na fisioterapia pélvica, é o carro-chefe, né? Claro que a tecnologia vai ajudar, a gente tem biofeedback para treino de coordenação, as coisas evoluíram. Mas eu acho que é sempre importante a gente manter o que funciona, que é a terapia manual, que é avaliação, raciocínio clínico e mão na massa. Porque isso funciona, a gente já sabe que funciona. Então, incrementar muito, às vezes, atrapalha.
Mas claro que a gente tem que usar ao nosso favor, a inteligência artificial está aí para nos ajudar, para organizar pensamentos, até para a gente conseguir divulgar melhor o nosso trabalho. E eu acho que é um mercado que assim está crescendo cada vez mais. Eu defendo muito que todos vão precisar, todos, né, deveríamos procurar fazer alguma coisa por nós, porque da mesma forma que a gente treina na academia os outros membros, a gente deveria treinar nossa região íntima para chegar numa idade mais avançada sem nenhuma disfunção, porque se tu tratou antes, se tu tá fazendo um exercício, a chance de tu deixá-la saudável, essa região, é muito maior. Então, eu vou sempre defender que a prevenção é o melhor remédio, mas ainda estamos longe disso. Sim. Longe disso. Até por também ser um tratamento mais caro, enfim, não se torna muito barato mesmo, muito acessível, e as pessoas vão tendo outras prioridades. Mas eu defendo muito que a prevenção é o melhor remédio. Tem alguma idade para começar a fazer? Não tem. Não tem. Criança? Crianças podem fazer. Tá, mas a pergunta que eu tenho, ela tem que ser um pouquinho mais íntima, que eu acredito eu. A criança não pode confundir isso com, sei lá, algum toque estranho na região que a mãe e o pai dizem, não é para tocar aí. Claro. Mas aí leva numa fisioterapeuta, ela tá tocando no lugar que não era para tocar. Tratar crianças requer muito... É uma coisa, às vezes, mais comportamental, e às vezes a gente precisa avaliar a região, mas não tem nenhum toque profundo, é tudo superficial, e com o consentimento dos pais. Eu não tenho o hábito de atender criança, porque eu acho que requer um conhecimento muito além. Tu tem que ir muito mais a fundo. Então, atualmente eu não atendo crianças. É mais psicológico também, não só físico. Né? Vou te dar um exemplo, tá? Crianças constipadas. Isso é muito comum. Mas vou te dizer o porquê que normalmente que essas crianças ficam constipadas. É uma curiosidade, talvez vá até ajudar algumas pessoas que estão nos assistindo. O que tu faz quando tu abre uma fralda de uma criança, de um bebê, e tem aquele cocôzão, assim, um cheiro horrível? Pá, que fedor, que coisa horrorosa. Sabe? E isso é uma coisa que lá em casa a gente não faz com o Bernardo, tá? A gente organiza para ser uma coisa natural, para a gente não ter uma relação ruim com o cocô, por exemplo. A gente diz, que bom, filho, fez cocô. Porque as crianças, quando vão crescendo, vão entendendo que aquilo é muito ruim. Se escondem para fazer, né? Ficam constipadas. E isso é uma coisa bem grave, porque tem crianças que ficam muito constipadas. Então, quando a gente trata isso só para explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que é constipada. Ela já explicou no início, mas ela explica de novo. É o hábito de não conseguir evacuar, né? Não conseguir fazer cocô. Então, isso é a constipação crônica. E aí eles vão crescendo com a ideia de que é ruim. E aí vão ficando travados. Então, isso é uma utilidade pública até. Se tu vai construindo com o teu filho que isso deveria ser uma coisa boa, nossa, vai fluindo. Tu evitaria de muitas pessoas não serem constipadas, porque até hoje a gente pensa assim, cocô é ruim. Sim. Não, acontece, é uma coisa natural, é do corpo, precisa sair. E, enfim, a gente deveria naturalizar mais. Isso traria menos consequências futuras. Então, isso é uma coisa comportamental nas crianças. Sim. Então, só o hábito de tu não achar que é uma coisa muito feia, não repreender, já traz uma naturalidade, faz com que ele tenha mais tranquilidade. Então, isso é uma coisa, assim, que a maioria das pessoas não sabem. Pô, que legal! Então, e se tu fizer, vai trazer benefícios pro teu filho. Obviamente, depois que crescer um pouquinho, ensina que tem que ir no banheiro, né? Não é toda hora também, mas não pode ficar repreendendo logo cedo, porque faz parte. Não, a criança já está de fralda para isso, né? Exato, depois tu ensina, olha, a gente faz aqui, o banheiro, enfim, mas naturaliza. Isso. Porque é uma coisa natural. Claro. A gente tem cheiro forte, é ruim e tal, mas a gente tem que tentar naturalizar. Tu falou antes da divulgação, Rose. E qual a importância para ti? Hoje eu vejo que tu é bem ativa na rede social, tu divulga bastante teu trabalho, tenho certeza que vai aumentar ainda essa divulgação. Tu pensa em criar algum curso, alguma mentoria, algum tipo de coisa assim? E como que tu vê a tua divulgação hoje da rede social?
a importância dela. O meu dela. objetivo maior é sempre conscientizar o maior número de pessoas. Uhum. Então, que o maior número de pessoas entenda a importância de se cuidar, enfim, promoção de saúde mesmo. E que isso também me gere um certo número de pacientes no consultório. Mas eu não tenho um objetivo, assim, por enquanto, de criar uma mentoria. Eu já pensei, até tenho uns materiais, algumas coisas pensando assim, em exercícios, mobilidade para gestantes e uma conscientização para gestantes, porque tem coisas que só podem ser feitas no consultório. Então, isso é uma coisa que eu penso a longo prazo, em fazer um curso voltado para gestantes, para conscientizar melhor. Tem uma outra coisa que eu tinha em mente, mas está muito assim, ainda no papel, que eu queria fazer um curso voltado para autocuidado, de homens e de mulheres, que é bem isso que a gente está fazendo agora. Eu estou conversando, estou falando algumas coisas específicas que podem ajudar alguém. Então, isso é uma vontade que eu tenho, assim, de fazer um curso voltado para a saúde, falando sobre saúde feminina, o que a gente pode fazer sem precisar ir fazer uma avaliação, enfim, isso. Mas está tudo só no campo das ideias. Mas é importante, importante é colocar a ideia no papel e melhor ainda é tirar ela do papel. Eu já vejo que tu já está num caminho bom, num caminho certo e está te tornando referência. Isso é bom. Hoje eu sei que quando a gente fala ali quando eu falo Júlia é minha mulher, que é amiga dela, tá? Então a gente conversa ali, a gente sabe que tu já te tornou uma referência nessa área. E é bom a gente ser referência, às vezes, na nossa profissão. Para a gente encaminhar o nosso bate-papo, eu quero saber dicas práticas para quem se conscientizou e quer começar a cuidar da saúde pélvica. Que já se conscientizou. Eu não tenho nenhum problema ainda. Eu tenho já como começar a prevenir, fortalecer a região. Não, como que eu faço? A ideia é que tu consiga avaliar a região para ver se tem tensão. Então, tu não consegue fazer nenhum exercício sozinho, porque a chance de ser ruim é grande. Então, o melhor recado que eu diria, assim, avalia. Conhece alguém, conhece uma fisioterapeuta, vai lá, pelo menos para avaliar. Olha, não tenho nenhum problema. Queria entender como é que está a minha região íntima. E aí, a partir disso, com certeza, esse profissional vai te dar algumas dicas bem legais, assim, o que tu pode fazer, o que tu não pode. Porque é isso, assim, pegar lá no início, sem nenhuma disfunção, é certeza de que vai conseguir fazer um treino específico. Então, se o profissional te avaliou, viu que tu não tem tensão, ele já pode te dar uma série de exercícios para tu ir te cuidando ao longo do tempo, para não ter nenhuma disfunção. Mas é legal sempre pensar numa avaliação. Isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes, que se pudessem terem ido antes, melhor. Para eu te encontrar, o teu consultório, a tua rede social, deixa pra gente, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Tá, eu atendo no Medplex Santana, na Clínica Dúlios. Tem um complexo bem legal lá de médicos. Você é Zona Sul? É bairro Santana, é Ipiranga com Gomes de Jardim. Tá. Bem legal ali, Medplex ao lado do Hospital Blank. Uhum. Então, a clínica é linda, os profissionais são bem legais. Todo mundo pensando assim na saúde feminina, principalmente voltada para a saúde feminina, mas a gente atende homens lá também, mas voltado assim para promoção de saúde, desde a chegada com as gurias da recepção até cada especialidade. A gente tem lá coloprocto, gineco, obstetra, urologista, então é uma equipe multi assim. E aí lá a gente consegue falar muito sobre saúde e de promoção de saúde. Muito bom. Tua rede social? Eu não sei. O teu Instagram? Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui que a gente vai falar ao vivo. Que nem diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver, o Físio Rosicler Rosa, eu acho. Vamos ver. Vamos lá. Rosicler Fisiopélvica. Isso aí. A gente vai deixar aqui na descrição. Você pode entrar em contato por ali. E outra coisa, se eu quiser marcar uma avaliação contigo, eu ligo lá para a clínica e eles marcam contigo daí. Também. E ali no link da bio tem o link que encaminha direto para o nosso número de mensagens. Tá. Pode chamar, que a gente vai sempre
tentar explicar o caso, a disfunção, faz toda uma triagem, a gente conversa e tenta explicar o tratamento não, mas explica como que é a avaliação, conversa, tenta acolher aquela queixa e aí encaminhar para a avaliação. Mas sempre tem um bom acolhimento ali no nosso WhatsApp. Muito bom. O atendimento faz parte do negócio e talvez seja o principal diferencial do mundo competitivo que temos hoje. A gente vai fazer mais uma parada aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho voltamos para o último bloco, onde vamos ter o bate-bola com a Rose aqui e também a mensagem final de agradecimento para ela. Até mais. De volta com o nosso podcast Saúde e Negócios para o último bloco, onde agora o negócio fica mais leve, mais descontraído e, obviamente, atrativo a todos vocês que estão nos assistindo. Tu assistia o programa da Marília Gabriela? Uhum. Tinha o bate-bola, o bate-bola, jogo rápido que ela fazia no final com o convidado. E aqui eu tenho 4 perguntas para ti. Se surgir mais alguma, eu vou fazer aí da minha cabeça. Tá. Mas vamos lá. Um livro que marcou tua trajetória profissional, pessoal, como estudante, sei lá, um livro que marcou tua vida. O ano de ouro da maternidade. Como? O ano de ouro da maternidade. O ano de ouro da maternidade. É. Tá. Por quê? Porque ele foi fundamental, assim, para eu já tinha uma bagagem, né, de conhecimento da vida, né? Mas quando eu engravidei, eu queria mais. Então, eu sentia a necessidade de procurar ajuda, enfim. E aí esse livro me marcou muito, assim, porque ele foi uma leitura fácil e muito específica de coisas reais da maternidade. E aí isso impactou muito, tanto a forma como eu criei o Bernardo até hoje, me ajudou bastante, assim. Então foi um livro que me marcou bastante. Que legal. Hábito essencial para saúde e bem-estar. Atividade física. Inegociável. Mesmo com filho, carreira, não dá para não fazer. Tem que fazer. Aí, né? Não precisa dizer mais nada. Mito sobre fisioterapia pélvica que tu quer derrubar agora. Contrai, relaxa, resolve o problema. Não dá. Tem que avaliar. Adorei. Frase ou conselho que te guia no dia a dia. Um mantra que tu tenha. O feito é melhor que perfeito. Mulher boa, hein? Família. É definição. Tudo. É base, assim. É o que me guia também. É o melhor de tudo. E agora uma mensagem de encerramento para ti, que tu possa, digamos que essas mensagens vai chegar para o mundo todo, seja por sinal de fumaça, seja por mensagem de WhatsApp, vai chegar para o mundo todo. O que a Rose quer deixar para a humanidade? Eu acho que, assim, saindo um pouco do conceito de pélvica, eu acho que as pessoas precisam viver com menos correria, enfim, do dia a dia. A gente está sempre atropelando tudo. E eu acho que a gente deveria ter mais amor ao próximo. Porque a gente vê todos os dias tanta coisa ruim, assim. Então, a minha mensagem é: vamos viver com mais tranquilidade, vamos viver com mais amor, com mais paz no coração e se cuidando dos nossos, valorizando quem está perto da gente, porque às vezes a gente não valoriza e é muito importante isso, assim, o amor ao próximo, o amor a Deus. Tem, né, cara? Aquele homem que caminhou em cima das águas dizia, né, amar o próximo como a ti mesmo. Quero te deixar aqui um presente. Muito obrigada. Aqui é a nossa canequinha. Até vou ver se a canequinha tá aqui dentro. Aqui é um kit dos nossos patrocinadores, exatamente. Pode usar no teu consultório. Se tu tiver alguém de um ramo específico que tu acredite que seja importante a gente fazer uma entrevista que também pode nos indicar. Esse é o nosso mimo para ti. Eu quero te agradecer de coração a tua presença. Foi muito
construtivo, foi muito agregador para a gente. Sinta-se convidada para as próximas. Muito sucesso na tua carreira e muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Essa foi Rosicléia Almeida, nossa convidada de hoje, especialista em fisioterapia pélvica. E eu deixo vocês convidados para o próximo episódio. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, pois esse foi o podcast Saúde e Negócios, onde a informação é sempre o melhor remédio. Até mais!